Olá, está no ar mais um Giro de Notícias, aqui pela TV A Sua Voz, na força da HS Consórcios, agora também em Pinhalzinho, disponível para você e sua família para realizar o seu sonho. Hoje é dia 11 de agosto, comemorado o Dia do Advogado, essa profissão que é tão bacana, e você vai conhecer um pouquinho dela conosco hoje. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal A Sua Voz, do Jornal e TV A Sua Voz, o advogado Luiz Geraldo Gomes, aqui de Pinhalzinho, que vai falar um pouquinho sobre essa profissão com a gente. Muito obrigado, Geraldo, por aceitar o nosso convite, primeiramente. Bom dia, Samara, é um prazer estar aqui, né? Um bom dia a todos os telespectadores aí da Rádio Jornal Sua Voz, tá? É realmente muito prazeroso estar aqui na manhã de hoje. A gente que agradece. Então, para a gente começar a conhecer um pouquinho o Luiz Geraldo Pessoa, como é que foi a escolha da profissão? Você sempre pensou em ser advogado? Como é que isso aconteceu? Na realidade, não. Né? O meu sonho mesmo, do ponto de vista de formação profissional, era paleontólogo. Olha só! O que eu buscava, o que eu queria realmente era paleontologia, e eu acabo optando pelo direito, não por uma escolha racional, mas sim por uma escolha sentimental, envolvendo um momento de sofrimento familiar, que foi a perda do meu pai. Né? O meu pai teve um erro de diagnóstico, né? Em virtude de uma doença que ele possuía, e ele acaba falecendo em virtude desse erro. E na época nós buscamos apoio de familiares que atuavam na área jurídica, no sentido de buscar responsabilizar o médico, responsabilizar quem de direito aí em virtude daquela morte, daquela perda, e encontrei assim uma dificuldade enorme de apoio, de esclarecimentos, o que me levou aí, mais em virtude desse sofrimento, a optar por fazer um curso onde eu não me tornasse mais refém de conhecimento jurídico e de aspectos decisórios em relação à legalidade ou ilegalidade do que eu poderia ou não poderia fazer. Né? Então é isso que me leva ao direito, é o sofrimento, realmente, é a perda, e isso eu acho que marca aí a minha carreira de modo geral, porque me traz também uma grande capacidade de empatia em relação às dores do próximo, em relação aos sofrimentos dos outros, né? E faz com que o direito seja hoje a minha grande paixão, né? Então eu digo assim, eu talvez tenha ido para o direito não por uma escolha bem racional, né? Mas mais pautado mesmo no sofrimento, mas eu não me arrependo nem um pouquinho dessa escolha, porque sou muito feliz e apaixonado pelo que eu faço. Que legal. E quantos anos faz que você atua na área? 25 anos. 25 Já são anos. 25 anos de estrada, já vivenciei muitas coisas que me trazem assim um grande prazer, um grande orgulho de ter atuado, e muitas outras também que às vezes tu quer mais esquecer, né? Porque tu sabe as dificuldades que aquilo te trouxe do ponto de vista vivencial, profissional, e as dores que aquilo causou para alguém. Já que você falou das alegrias aí, qual que é a principal alegria da tua profissão? Você pode elencar alguma? Sim. Tem uma que é incomparável, né, que é o olhar do acusado no plenário do tribunal do júri, quando o conselho de sentença diz que absolve, que ele é inocente. Aquele olhar e aquele abraço que tu recebe, aquilo é a coisa mais importante que eu vejo na minha carreira, porque realmente ele é o calor humano sincero, transparente, daquela pessoa que até então era considerada, eu vou colocar essa expressão entre aspas, por gentileza, para não ser mal interpretado, né, como lixo da sociedade, depois até eu posso falar sobre isso, mas que encontrou ali no advogado o último escudo, o último elemento de proteção contra o arbítrio estatal, contra o arbítrio da sociedade. Então, esse abraço, esse olhar, esse agradecimento sincero dele e dos familiares, isso é o que realmente não tem preço, é o que me traz o maior prazer, não tenha dúvida quanto a isso. E tristezas, a gente sabe que toda profissão tem, ou dificuldades, tem alguma coisa que você possa elencar assim que é a principal dificuldade, a principal tristeza aí da profissão? Tem. Eu acho que tem duas principais, tá? A primeira delas é que nós não podemos perder de vista que o aspecto decisório não é do advogado. O aspecto decisório é daqueles que têm realmente o poder de julgar, o poder jurisdicional, que são os magistrados. E muitas vezes, por mais que tu tenha um bom direito, uma boa argumentação, há uma deficiência ou há uma interpretação que não é exatamente aquela que tu esperava. Então, quando tu perde um processo, sem dúvida alguma que te traz isso uma grande frustração. Principalmente quando tu sabe que o direito do teu cliente é aquele direito
que deveria, pelo menos em tese, ser vencedor, né? E o advogado, nós não podemos esquecer que, antes de tudo, um defensor de direitos, é um lutador, é um combatente que está ali para defender o direito daquela pessoa que ele procura. E eu acho que a outra grande frustração, eu acho que seria mais a incompreensão social em relação à atividade do advogado como um todo. Muito se fala, muito se julga, pouco se compreende, né? E principalmente do advogado criminalista, né, que é visto assim de uma maneira bem nefasta do ponto de vista social, né? Colocam muitas vezes como sendo defensor de bandido, sendo aquele cara que está aliado à criminalidade, quando na realidade isso é um grande equívoco, um grande erro, porque ele é um defensor de garantias e direitos fundamentais que todos nós temos, né? Não se defende um bandido, não se defende um criminoso, o que se defende é o direito, e o direito é de todo e qualquer cidadão. Agora que você adentrou nesse assunto, eu acho que é importante a gente falar, porque é bem isso, né? Muitas pessoas talvez que estejam nos assistindo também às vezes se fazem essa pergunta, né? Mas, poxa, ele está atuando na área criminal, está defendendo um bandido. Como é que você vê isso, Geraldo? Como é que é realmente essa parte da profissão aí? Já me perguntaram muito isso, né? E as pessoas dizem assim, já me questionaram, inclusive, desta forma, né? Um dedo em riste. Como tu pode defender um bandido? Em primeiro lugar, eu não defendo um bandido, eu defendo o direito, né? Eu defendo aquilo que a Constituição Federal assegura a todos nós, que é exatamente um direito de ampla defesa. E eu costumo dizer também que, se há uma condenação de alguém que a sociedade entende por bandido, por criminoso, o que seja, agradeçam por existir nesta condenação a atuação de um advogado na defesa. Porque se não fosse o advogado, não poderia haver a condenação, não poderia haver sequer processo. Porque o nosso Estado, o nosso Estado brasileiro, ele é um Estado democrático de direito. Por ser um Estado democrático de direito, ele assegura, enquanto princípio constitucional, ampla defesa. Ou seja, não pode haver processo, não pode haver condenação se não houver uma ampla defesa, e essa ampla defesa é realizada pelo advogado, ou seja, nós estamos defendendo a Constituição, nós estamos defendendo os direitos que estão ali previstos, os direitos fundamentais, entre eles a liberdade, e nós estamos defendendo o interesse da sociedade como um todo, para que nós possamos construir uma sociedade mais digna, mais igualitária e, acima de tudo, mais justa. Né? Então, quando se faz esse tipo de observação, nada mais equivocado, e ela nada mais representa do que um sinônimo de ignorância do ponto de vista social, porque julgam aquilo que não conhecem, julgam sem entender exatamente qual é o papel daquele profissional que ali está. Certo. Você, com tantos anos de experiência aí nessa área, qual que foi a principal lição que você tirou já de todos esses anos que você trabalha aí na área do direito? Tem alguma lição assim para sua vida que você leva? Sem dúvida. Em primeiro lugar, que a sociedade pode ser muito cruel, o ser humano pode ser muito cruel sob todos os aspectos, não apenas do ponto de vista de uma prática delitiva, mas também do ponto de vista do pré-julgamento, né? No sentido de que aquela pessoa que foi acusada da prática delitiva, ela é atacada, ela é pré-julgada, ela tem muitas vezes assim a sua vida, a sua imagem social totalmente maculada, e isso é muito difícil de ser recuperado, né? E em segundo lugar, é que essa visão social, infelizmente, interfere e influencia no próprio julgador. Isso é cada vez mais comum, como eu tenho 25 anos de atuação, eu consigo pontuar isso muito bem de 25 anos para cá, como hoje é mais difícil nós termos o convencimento do próprio Poder Judiciário em relação a este ou aquele direito, muitas vezes em virtude do pré-julgamento que existe, no sentido de que a sociedade como um todo fala que no Brasil não se pune ninguém, que no Brasil a justiça não funciona, quando na realidade não é bem assim, né? Nós somos o país com a terceira maior massa carcerária do mundo, e isso já nos demonstra com clareza que um país que tem a terceira massa carcerária do mundo é evidentemente que não é um país que não pune, é um país que pune e pune muito. E o grande problema é que muitas vezes pune de maneira equivocada. Com base em todo esse contexto aí social que acaba influenciando nessas decisões. Sim. E você, Geraldo, eu sei que você e todos os demais colegas também sempre trabalham muito, né? O advogado tem muito a fazer, é muito ocupado. Como é que a família fica nessa situação? Qual que é a importância do apoio da família, né? Olha, a minha sorte é que a minha esposa compreende muito bem, tá?
porque ela também é advogada, também atua comigo no escritório, mas é difícil porque eu viajo muito, eu corro muito processos fora de Santa Catarina, em outros municípios, outros estados, então isso me traz dificuldades. Há situações assim que eu chego a ficar 5 dias, 7 dias fora da minha casa, né, do meu lar, exatamente trabalhando em processos, principalmente processos de júri, processos criminais. Então, se não houvesse essa compreensão exatamente pelo fato de que ela atua junto, realmente seria muito difícil. E mais difícil ainda para aquele advogado que atua na área criminal e que precisa, antes de qualquer coisa, de um respaldo, de um local onde tu possa encostar a tua cabeça, descansar, respirar aliviado, que tu sabe que tu vai ter ali o carinho, o apoio que tu necessita, e é isso que eu encontro na minha família, né? Então, realmente é fundamental essa participação familiar e essa compreensão, porque não é fácil ficar tantos dias longe de quem a gente ama, né? É verdade. Bom, a gente agradece a sua presença aqui, Geraldo, parabéns pelo Dia do Advogado, que você continue aí nessa profissão tão nobre. Muito obrigado e espero que nesse dia nós possamos esclarecer um pouquinho mais a sociedade, no sentido de que possam ver o advogado de uma forma mais humanizada, né, e de uma forma mais empática. Empatia é essa que é tão necessária hoje para o nosso dia a dia. E que vejam que o advogado, na realidade, é, antes de tudo, um lutador, um defensor de direitos e que vai estar até o final da sua atividade, do seu exercício profissional, segurando a mão daqueles que necessitam e se colocando como última barreira contra o arbítrio estatal e arbítrio da sociedade. Então, me sinto assim orgulhoso da minha profissão e espero que um dia, caso eu tenha esse privilégio, eu possa morrer, inclusive, em plenário, defendendo os que necessitam. Obrigado, Geraldo. Esse foi o Giro de Notícias, aqui pela TV A Sua Voz. Parabéns a todos os advogados que nos acompanham e até a próxima.